Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 5 de janeiro. Começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Uma linha acaba de ser cruzada na América do Sul. Aconteceu aquilo que muitos consideravam impensável. Hoje, a gente vai desvendar as camadas por trás de uma intervenção militar que não só capturou um presidente, mas que pode ter redefinido as regras do jogo geopolítico global. Pois é, a notícia é essa mesma. Os Estados Unidos intervieram militarmente num país sul-americano e levaram preso o seu presidente em exercício, Nicolás Maduro. A grande pergunta que ecoa pelo mundo inteiro é: como foi que chegamos a esse ponto? Para a gente entender a dimensão do que acabou de acontecer, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar a sequência dos fatos que levou a essa crise sem precedentes. Olha, isso não aconteceu de repente. Durante meses, navios de guerra americanos praticamente cercaram a costa venezuelana, num tipo de bloqueio não declarado. E então veio o ataque. Forças especiais agindo em Caracas, uma operação relâmpago e o resultado chocante: o presidente Maduro e sua esposa capturados. E o destino já anunciado, um tribunal em Nova York. Mas como justificar uma ação tão drástica? Bom, o governo Trump construiu uma narrativa muito cuidadosa, a de que Maduro não era um presidente, e sim o chefe de um narcoestado. Essa acusação foi a base legal, o pretexto para invadir o país e levá-lo a julgamento em solo americano. Mas será que a história se resume a isso? Especialistas da FGV apontam que por trás dessa justificativa oficial existem peças muito, mas muito maiores em jogo. Estamos falando de petróleo, da influência crescente da China e de uma antiga doutrina americana de 200 anos. 303 bilhões. Dá uma pausa para pensar nesse número. Essa é a quantidade de barris de petróleo nas reservas comprovadas da Venezuela. Não é só muito, não. É simplesmente a maior reserva de petróleo do planeta. Um fator econômico que é impossível de ignorar em qualquer equação geopolítica. E o mais interessante é para onde esse petróleo todo estava indo. As sanções americanas, ironicamente, acabaram empurrando a Venezuela direto para os braços da China, que se tornou a principal compradora. E como aponta Caroline Moelec, da FGV, isso significava que um dos maiores rivais de Washington estava ganhando um ponto de apoio estratégico no que os Estados Unidos consideram o seu próprio quintal. E essa ideia de quintal nos leva direto a um pilar da política externa americana, a doutrina Monroe. Desde 1823, ela basicamente diz que as Américas são uma esfera de influência exclusiva de Washington. A intervenção na Venezuela, então, não é só uma ação moderna, é a reafirmação mais agressiva dessa doutrina em décadas. Portanto, esse ataque vai muito além da Venezuela. É uma jogada calculada num tabuleiro de xadrez global que sinaliza uma nova e talvez mais perigosa ordem mundial. A mensagem geopolítica é cristalina, como resume muito bem Vinícius Rodrigues Vieira, da Escola de Relações Internacionais da FGV. Trump, com essa ação, manda um recado para a China, para a Rússia, para o Irã, de que eles não devem ter aliados fundamentais aqui na América do Sul. O mundo de hoje é esse grande jogo de poder por zonas de influência. Enquanto os Estados Unidos lutam para manter sua hegemonia nas Américas, a Rússia faz o mesmo no seu entorno e a China expande seu poder econômico. A Venezuela, de repente, se viu bem no epicentro desse choque de gigantes. Só que aqui surge uma consequência perigosa e talvez não intencional. Como alerta Oliver Stunkel, da FGV, É bem visto, inclusive, pela Rússia ou pela China, porque a Rússia utiliza a mesma narrativa na hora de justificar sua interferência e sua invasão à Ucrânia. Com certeza, as forças armadas de vários países sul-americanos vão olhar essa ação com alguma apreensão e alguma preocupação, porque claramente cria um precedente e vão pensar sobre formas de repente, reduzir sua vulnerabilidade aos Estados Unidos, uma forma para aumentar sua autonomia estratégica, porque claramente um precedente bastante significativo, sem dúvida cresce a probabilidade de tentativas americanas de influenciar processos internos em países sul-americanos, inclusive o Brasil. E além da geopolítica, existe uma outra vítima em toda essa história, a própria lei internacional. O que aconteceu representa uma ruptura tão fundamental que alguns analistas já estão chamando de a nova lei da selva. O que a gente está testemunhando, de forma bem direta, é o fim da ordem jurídica internacional que foi estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial. A lógica da força
parece ter substituído a da diplomacia. A fala de Oscar Vilhena, diretor da FGV Direito SP, resume o momento de uma forma devastadora. Princípios que eram pilares, como a não intervenção e a proibição do uso da força, não foram apenas ignorados, eles foram ativamente abandonados. A lista de leis internacionais violadas é tão longa que Leonardo Paes Neves, da FGV, descreveu a ação como completar o bingo das violações. Nesse caso da Venezuela, os Estados Unidos ele meio que completa o bingo, né? Está quase completando o bingo da violação do direito internacional. Ele já vem fazendo isso desde que ele coloca todo aquele equipamento militar, todo aquele aparato militar em águas internacionais e venezuelanas, atacando embarcações venezuelanas que estão passando na região, matando pessoas sem nenhum tipo de julgamento, as pessoas que estão naqueles barcos, segundo os americanos, levando droga para os Estados Unidos. Ninguém tem nenhum tipo de comprovação sobre esse fato, mas as pessoas estavam sendo mortas ali sem nenhum tipo de julgamento, ou até verificação se de fato elas estavam traficando drogas. Os Estados Unidos já estavam também apreendendo petroleiros indo e vindo da Venezuela. E a gente já imaginava há semanas que o ataque ia acontecer em algum momento, né? O que eu acho que ficou um pouco mais surpreendente foi efetivamente a ideia, ou melhor, o fato de terem sequestrado Maduro. E isso, sem dúvida, né? Quer dizer, é uma outra camada de violação do direito internacional. Com a lei internacional em frangalhos, surge a pergunta final, e talvez a mais complexa de todas. Essa intervenção, justificada em nome da liberdade, pode realmente trazer democracia para a Venezuela e para a região? É a pergunta de $1 milhão, né? Como coloca o cientista político Carlos Pereira, da FGV-BAP. Remover um ditador à força pode de fato construir uma democracia? A história recente sugere que a resposta é bem mais complicada. O argumento do Pereira é crucial. Para o povo venezuelano, a escolha se torna entre um autocrata local, como Maduro, e a tutela de uma potência estrangeira, no caso, os Estados Unidos. Nenhuma das duas opções é democracia. Na verdade, ambas destroem o princípio da autodeterminação. E o paradoxo fica ainda maior quando a gente lembra que existia uma alternativa democrática na mesa. A eleição de Edmundo Urrutia foi vista como legítima por muitos, mas essa saída pacífica eleitoral foi completamente atropelada pela força militar. A ação na Venezuela, portanto, abre um precedente muito inquietante. A soberania de todos os países da região, inclusive a do Brasil, foi colocada em xeque. A questão que fica pairando sobre todo o continente não é apenas o que vai acontecer com a Venezuela, mas sim, num mundo onde a força substitui a lei, quem será o próximo? Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!